Então, boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, enfim, independente da hora que vocês estão assistindo a nossa conversa. Continuando aqui com Palavras do Silêncio, conversas com amigos espiritualmente despertos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que têm assistido, participado, contribuído de forma direta ou indireta para que essas conversas vão acontecendo e continuem acontecendo. E hoje a gente vai ter a possibilidade, e já estamos aqui, vamos conversar com a Wanda. A Wanda é Opa! um amigo que sugeriu o nome da Wanda faz um tempo, e eu falei, bom, vou conversar com a Wanda, vou encontrar a Wanda, quero ver o que a Wanda vai poder contar para nós, que conversa nós vamos poder ter, né? Que a Wanda, ela tem no próprio YouTube, ela tem um canal chamado Vedanta, né? Onde Vai. ela, certo, onde ela apresenta a sua perspectiva, a sua leitura, as suas experiências e conversas, enfim. E então, Wanda, conta para nós quem é a Wanda, porque eu estou apresentando aqui, mas é melhor você falar de Wanda. Se é que tem uma Wanda, como ela se manifesta, o que ela faz, o que ela apresenta para nós dentro desse tema da não dualidade. Ok, Aloysio. Então, a Wanda é uma pessoa, né? Uma mulher que muito cedo, ali por volta dos 12 anos mesmo, começou a surgir aquelas indagações. Quem sou eu? O que é a vida? Deus existe? Com essa idade, eu já me sentia assim, muito diferente dos outros, que eu tinha uma certa pegada depressiva, sabe? O que todo mundo achava graça, eu não achava muito graça, eu me achava esquisita. Eu via que eu era fora de contexto. E aí, essa coisa espiritual, assim, eu me culpava muito, mas por que todo mundo acredita em Deus e eu não acredito? Vinha, né? E aí eu comecei a buscar com essa idade. As religiões católicas, cristãs, enfim, não deram muito conta. Eu fui para o espiritismo, eu fiquei um tempo no espiritismo, lá também eu comecei a achar ambiguidades, enfim, não dava conta dessas questões. Quando você E fala dali, não dava conta, você não ficava satisfeito, é isso? exatamente, não preenchia. Tinha um vazio aqui, uma angústia, uma coisa que se manifestava como indagações a respeito do mundo, a respeito da realidade, que não dava conta. E do espiritismo eu fui para vários caminhos. Aí eu fui, né? Sabe, a busca? Teosofia, a Rosa Cruz, ufologia, magia. Nossa, até desembocar no budismo. O budismo começou a abrir um pouco mais. Do budismo eu caí no Neo-Advaita, que é o apontar direto, né, de mestres como Rupert Spira, Muji, Papaji, Roxo, tantos outros. E dali desemboquei no Vedanta. E aí o Vedanta, que eu considero assim de uma elegância, sabe, de uma metodologia incrível para ir preparando a mente passo a passo para reconhecer a realidade do ser que fundamentalmente nós somos. Foi ali no Vedanta que a revelação final aconteceu. Tudo que eu vivi antes foi me preparando para esse momento. Inclusive, a minha profissão é psicóloga, né? E eu fui para psicologia também, né? Para ciência, para estudar a mente. Nossa, quero entender esse mundo, quero entender isso aqui e tal. E tudo foi ajudando, tudo foi trazendo alguma coisa. Mas foi no Vedanta que finalmente tudo foi desvelado. Essa é a Wanda. Então, conta para nós, quando você fala Vedanta, o que você quer dizer com Vedanta? Explica um pouquinho. Um pouquinho. Vedanta não é uma religião, Não é uma religião, certo? nem um sistema filosófico. Vedanta é uma metodologia que, nas minhas palavras, eu vou chamar de uma metodologia do descondicionamento. Porque quando a gente surge aqui como um corpo, uma forma manifesta pela consciência, esse corpo tem uma mente que é o quê? Uma capacidade
de receber estímulos do ambiente e interpretá-los. Então, quando a gente surge aqui, os nossos ancestrais, os humanos que vieram antes de nós, receberam os estímulos do ambiente, né? Vários estímulos, tudo que nos atravessa, e interpretaram e criaram uma visão conceitual de mundo. Então, a gente já nasce aqui com uma ideia do que é a realidade, do que sou eu, do que é o mundo, do que é o Criador e tudo mais. E a mente, que quando surge... O que é a mente? Conta para mim, quando você fala mente, você está se referindo ao quê? Pensamentos, sensações, percepções, é isso? Quando a gente nasce aqui, ó, quando surge esse corpo aqui, essa mente aqui, ó, essa capacidade de perceber o ambiente e interpretar no bebezinho, ela é igualzinho à consciência, ela é como um espelho, tá, Luísio? E ali, quando a gente nasce, ela está refletindo a consciência tal qual a consciência é. Consciência. Mas isso é um conceito ou é uma experiência? É uma experiência, Luiz. Se a gente vai para dentro, aquieta o pensamento e começa a se perceber, a gente percebe que a consciência está aqui, que nós somos essa consciência. Mas quando ela se reflete aqui, ó, nesse organismo, quando ainda não apareceu nenhum tipo de condicionamento, a consciência aparece aqui tal qual ela é, pura capacidade perceptiva, pura capacidade sensitiva. Entretanto, esse aparelhinho aqui, ele tem a capacidade de absorver conhecimento, aprendizagem. A mente tem a capacidade de reter conteúdo. Nesse sentido que a gente fala que a mente é pensamento, porque o que é a mente? O que forma a mente desse corpo aqui, ó, que nomearam de Wanda? Os conteúdos aprendidos e retidos. Eles estão aqui em forma de memória. Nesse sentido que a gente fala que a mente é pensamento, porque ela absorve e retém. Ficou claro? Não sei se... Você está explicando uma leitura do que você entende por mente, certo? Eu entendi. Absolutamente é isso. Você está explicando mente dessa perspectiva, entendeu? Mente é conhecimento retido. Exatamente, é isso. Agora, então, qual é a diferença? Desculpa fazer uma pergunta. Não, desculpa, não, a pergunta é essa mesmo. Eu quero que você faça todos. Qual é a diferença de um erudito cheio de conhecimento retido e um burro carregado de livros? Não tem diferença. Tanto um como o outro estão cheios de conhecimento retido. Certo. Condicionamento. O que vai diferenciar um do outro é a qualidade desses condicionamentos para a própria vida do sujeito na existência. Se eu tenho um condicionamento que vai me aprisionar em desejos mundanos, de posse, de bens, de vaidade, tarará, existencialmente, eu vou estar mais aprisionado a esses conhecimentos e desejos do que um outro que tem condicionamentos mais espiritualizados, que vão ensiná-lo assim, ó, viva livremente, seja livre de desejo, seja livre, faça seu caminho. É só isso, mas tudo é conhecimento, não tem como fugir disso. Caiu aqui no mundo, Aloísio, é conhecimento absorvido. Não tem... E qual é a diferença desse conhecimento? A realidade sem objetos é a consciência que nós somos fora da projeção, fora do mundo objetal. Caiu no mundo objetal é conhecimento. Então, a gente poderia... É possível eu diferenciar o que você está chamando de mente, que é esse agregado de conhecimentos acumulados, vamos dizer assim, isso, de uma experiência vivida. Melhor dizendo, você pode explicar conceitualmente o que é um despertar espiritual, certo? E, inclusive, essa pergunta contém a outra pergunta.
Agora, uma coisa é conceitual, mas como isso de fato se dá, acontece ou aconteceu, né, para a Wanda? Como despertar aconteceu? É isso a pergunta, né? É, é. Então, ele começou a acontecer lá atrás, na adolescência, com a dúvida: Deus existe? Mas se Deus existe, por que o mundo é tão assim, tão assado? Não. A dúvida. Ele começou com a dúvida. E essa dúvida me lançou na busca de respostas mais coerentes para entender por que eu era assim assado e por que o mundo era assim assado. E nesse processo todo foi havendo um descondicionamento de verdades adquiridas. O que isso quer dizer? Que eu fui vendo que muitos, em quase a sua totalidade, de conhecimentos que foram jogados nessa estrutura aqui e absorvidos por ela, eram fantasiosos, eram mentirosos. Era de alguém que olhou para a realidade, olhou e falou: ah, é assim assado. Isso é pecado, isso é santificado, isso é bom, isso é mal. Alguém interpretou essa realidade, compartilhou essa interpretação com um grupo de pessoas, e esse grupo disse: isso é a verdade. Então, aqui foi havendo uma desconstrução das verdades imbuídas. Foi havendo uma abertura do olhar para essa realidade, numa tentativa de olhar para ela desvinculada dos adjuntos conceituais, das crenças, etc., para que eu pudesse perceber a realidade tal como ela é, Então, desvinculada. poderia Pois se, não. poderia se dizer, então, que a espiritualidade é um permanente morrer e nascer a cada instante? Na hora que a gente, Ah, que a é, gente- é, na hora que a é. gente disponibiliza, que a cada instante abrir mão de todas as crenças e conceitos e se colocar nessa abertura, nessa disponibilidade, de ouvir o silêncio, de estar disponível para aquilo que vai manifestar e vai fluir ou não a cada instante, certo? Com certeza, é isso. É isso que se quer dizer a morte do ego. Não é a morte assim, não quer dizer que aqui não vai ter mais uma personalidade operante. Precisa, o mundo precisa, tá? Esse corpo aqui precisa operacionalizar certas ações. A gente não vai se livrar disso, a gente vive em rede. Mas é um morrer para a crença de que aquilo que conduz à ação no momento é a verdade. Não, não é. É o que serve para o momento. É o que esse corpo e essa mente têm a capacidade de agir naquele momento baseado nas aprendizagens que teve, mas não tem uma verdade intrínseca, tem uma organização humana para a gente tentar viver bem um com o outro. É uma organização. Eu poderia dizer que existe, então, uma mente operativa, né? Vamos dizer assim, funcional, que opera as coisas do cotidiano, seja lavar uma louça, fazer uma comida, trabalhar, tomar banho, escovar o dente ou dormir, entendeu? E relacionar com o vizinho, conversar com um amigo, isso são ações, vamos dizer, operativas, né? Vamos dizer assim. Agora, ela tem essa função. Isso, ela, claro, é uma coisa que, inclusive, esse corpo aprendeu a escovar o dente, aprendeu a tomar banho, aprendeu a comer, certo? Então, Sim, é uma coisa, entre aspas, até quase mecânica. Vamos chamar assim, entre aspas, né? Ah, sim. agora, fora isso, existe o quê? Uma disponibilidade para que as coisas se manifestem, vamos dizer, nesse corpo coagulado, nesse corpo-mente a cada instante, certo? A gente não pode ficar preso a uma crença, a um conceito, o que A é melhor, o que B é melhor, o que C é bom, o que, enfim, assim por diante, entendeu? Porque as situações vão nos colocando, às vezes, coisas que há um ano atrás eu achava meio que absurdo aquilo, eu não consigo entender aquilo, hoje aquilo aparece na minha frente, aí eu acolho aquilo como, Exatamente. vamos dizer, um fluxo de um vento que vem,
ou a brisa da madrugada que traz o calor da manhã, e assim por diante, não é verdade? Exatamente, Aloysio. O que a gente tem que entender é que a consciência que nós somos, a consciência é um puro ver, perceber, desprovido de julgamento. O que significa desprovido de julgamento? Desprovido de um conhecimento, de um condicionamento prévio que ela absorve e que vai fazer ela olhar como bem, como mal, como quero, como não quero para as coisas. Não. A consciência é esse puro perceber, é esse espaço onde tudo aparece. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, ok? Porque o que eu gosto, o que eu não quero, o que eu não quero, é da mente operativa, já é da manifestação, da criação dessa consciência. Essa consciência, por alguma razão que nós não conhecemos, quem fala que sabe está mentindo, ninguém sabe, por alguma razão, ela quis projetar este mundo. Ela quis projetar. E como só existe ela, só tem consciência, então ela teve que criar a partir dela mesma. Eu aqui, essa estrutura, sou criação dessa consciência. Você é, todo mundo é. Todos nós somos a mesma consciência criando e experienciando a sua própria criação. Por quê? Porque não sabemos. Eu arrisco uma resposta particular. Porque essa consciência, sendo única, só poderia experienciar toda a sua potencialidade criativa criando. Ela só pode experimentar-se na sua própria criação. Então, eu poderia dizer que esse ato, vamos dizer, esse gesto de permanente criação, de permanente nascer e morrer, permanente fluir, vamos dizer assim, dessa criação enquanto consciência, é uma pura celebração da vida que somos, vamos dizer assim. Sim, dela mesma. Ó, eu gosto assim, eu não tenho sangue, eu não ensino, tá? Meu canal no YouTube é para compartilhar, para trocar com amigos que chegam, gente que está aí na investigação e tal. Eu gosto de falar assim, ó, imagina que você, nem é uma imaginação, é um fato, mas vamos lá. Imagina que você é eterno, imortal, imaculado, nada te toca, nada te modifica. Você é isso. E aí você pode ficar dentro da sua eternidade, dentro da sua imaculência, ali, só sendo você mesmo, eternamente, ou você, sendo isso, que tem toda a potencialidade de criar o que quer que seja, pode criar um mundo de projeção, um mundo de sonhos, para você se projetar ali como o que quer que seja, para experienciar a sua própria criação, a sua própria capacidade criativa, a sua própria potencialidade. Em outras palavras, para se experienciar em toda a sua plenitude. O que você escolheria? Ficar ali na eternidade apenas como você mesmo, só você, consciência consciente de si, ou como um mundo lindo, diverso, maravilhoso, que é esse mundo que a gente tem? Me parece tão óbvio a escolha, sabe? A consciência é o criador, a criação e aquilo que vê, experimenta. O criador que ela própria é e a criação que ela própria é. É isso. O que traz um pouco de sofrimento. Eu ia entrar nesse tema. Como que essa experiência criativa, como que esse despertar, vamos dizer assim, permanente, né? Esse morrer e nascer permanentemente, como esse despertar acontece nesse corpo? Como esse corpo percebe isso? Como ele experimenta isso? Entendeu? Isso, Luiz. Aí aqui, ó, eu vou dizer para você que o Vedanta me abriu as portas. Mas quando chega aqui, eu me desvinculo um pouco do que o Vedanta fala em relação a isso aí. Tá? O Vedanta vai falar, né, que o fim do
do sofrimento, o fim da criação, é você se reconhecer como consciência para sair do ciclo de renascimento, tá? Aqui eu faço divórcio, aí entra a Wanda falando. A consciência, Luísa, na experiência do despertar, em algumas mentes, em alguns jivas, usando o linguajar do Vedanta, em algumas pessoas, enfim, ela só quer fazer disso mais uma experiência para ela. É como se ela quisesse se lembrar dela mesma criando. Olha, nessa experiência aqui eu quero lembrar de mim como criador. Ok? Porque, Luiz, se o despertar, se o reconhecer-se como a consciência que nós somos, fosse o objetivo último do ser, a Luísa, estava todo mundo despertando. Estava todo mundo despertando. Não, a consciência quer criar. Ela quer criar. E dentro da sua criação, em alguns aspectos dessa criação, ela quer lembrar de si mesma como criador. Que é o que eu me pego aqui às vezes. Eu falo, nossa, tudo sou eu. Como eu sou linda, Então, maravilhosa. eu vou lembrar os sufis, que são os místicos, os não dualistas dentro do Islã, enquanto uma religião, né? Eles gostam de citar uma frase, né, que vem dos grandes sábios deles, né? Vamos dizer assim, que era assim. Porque aí vamos dizer, supondo que tem uma cosmologia onde tem o divino, né? Então o divino falando que Deus era um tesouro escondido e ele criou o homem para conhecer a si mesmo. E conforme o homem vai se conhecendo e se experienciando, o divino se conhece a ele mesmo, certo? Na verdade, nós estamos dizendo a mesma coisa que você falou aí. E entramos no plano do criativo, porque não ficamos no limite de reconhecer o divino em nós. Quer dizer, esse divino é criativo, ele está permanentemente criando a cada instante. Agora, como é que eu sei que eu estou criando? Como é que eu sei que eu não estou? Qual é o sintoma? Vamos dizer, sintoma entre aspas, né? Um sintoma que vamos dizer que passa vamos dizer, por essa estrutura corpo-mente perceptiva, vamos dizer, sensitiva. Qual é? Eu entendo, na minha percepção, que é o estado de felicidade. Ananda, como fala o Vedanta, se você está nesse estado de felicidade, você está criando. E felicidade não é estar sorrindo o tempo inteiro. Você pode até estar sorrindo, certo? Mas felicidade é um estado de serenidade, de tranquilidade, de paz, né? Porque a felicidade ela tem dois aspectos, como eu já falei várias vezes. Quando ela está em movimento, ela é alegria. Quando ela está em repouso, ela é paz, né? Então, esse referencial, porque o que o ser humano mais busca, se você perguntar para qualquer um aí na rua, em qualquer lugar, ele quer ser feliz. Tudo que o ser humano faz é para ser feliz, certo? Não tem outra coisa. Inclusive, vamos supor, eu, você e todos aqueles que foram nas suas buscas ao longo de vida ainda, entendeu? Estavam lá querendo sair daquele estado vamos dizer, de confusão e tudo mais, e de sofrimento, para encontrar o quê? A felicidade, que é a natureza essencial, vamos dizer, dessa manifestação. Sim. Então, vamos lá. Aloysio, nós já somos felizes, tá? A gente não precisa estar feliz o tempo todo. Não, mas ele A gente já é feliz. Olha só, é como um filme. Pensa aí nos filmes da Netflix. Para a gente ser feliz ou para a gente experienciar esse estado de felicidade que nós somos, a vida tem que fazer isso aqui, ó, subir, descer, subir, descer, subir, descer. Se ficar só nisso aqui, é tédio. Sim. Nada acontece. Morno. É tédio. Morno. Exatamente. Então, a gente precisa amar e, de vez em quando, sentir a frustração, a raiva, o ódio, aí depois sobe para o amor, sabe? A vida é fluxo, a vida é movimento, é partículas vibrando o tempo todo.
Se fosse para a consciência projetar uma realidade como ela mesma é, porque a consciência é isso aqui, ó, só pura percepção, neutra, Essa é sem uma leitura. envolvimento. Essa é uma leitura da Isso, consciência, certo? certo? Mas é e não é, Luiz, porque se a consciência for alguma coisa, se ela tiver alguma qualidade, por exemplo, se eu falar assim, ah, a consciência é só amor. Então, quando eu reconheço que eu sou consciência, Aloísia, quando eu chego nesse estado, eu teria que ficar só consciência, só amor. Eu diria que Não, é um não estado. é um não estado, e o não estado aceita tudo, Sem Aloísia. dúvida. Sem dúvida. Aceita o amor, aceita a frustração, aceita a dor. O não estado é neutro por excelência, por excelência. Então, é por isso que a gente vai falar no Vedanta, a consciência, o ser, é sem qualidades e sem atributos. Sem E dúvida. por ser sem qualidades e sem atributos, é que no ser que eu sou, manifesto aqui, passa a qualidade do amor, passa a qualidade da dor, passa a qualidade da alegria, passa a qualidade da tristeza. Tudo são fenômenos manifestos da potencialidade que eu sou. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Por isso que vai falar no budismo, eu sou tudo e nada. O nada é no sentido que eu sou esse puro campo de neutralidade. Em si mesma, na minha identidade última, eu sou neutra. Um Mas vazio eu sou perfeito. tudo, Um vazio porque perfeito. tudo, exato, porque tudo que emerge, que sai de mim, pode passar por mim. A consciência, ela não julga, ela não é como a mente que fala, isso serve, isso não serve, isso eu quero, isso eu não quero. Não, a consciência aceita tudo, porque tudo é uma criação dela, Então, tudo que existe. se ela acolhe tudo, se ela aceita tudo, então, quando eu usei a palavra felicidade, que a gente poderia traduzir eventualmente por Ananda, dentro dos conceitos do Vedanta, certo? A gente está propiciando uma percepção em que o sofrimento psicológico se dissolve. Isso não quer dizer que às vezes eu não fico ansioso porque eu preciso fazer as coisas mais depressa. Mas eu tenho, inclusive, uma suposta testemunha assistindo o Aloysio que está ansioso porque está atrasado para chegar em um compromisso, por exemplo. Mas Sim. ele sabe também que ele vai chegar, que uma hora vai acontecer. Então tem vamos dizer, um observador, uma testemunha, a gente pode usar o termo que a gente quiser, que está vendo aquilo e que não está envolvido com aquilo lá, certo? Que é, vamos dizer, uma ponte. Eu diria que é uma ponte, é uma referência dessa consciência que somos. Ela falando, não, tranquilo aí que vai dar tudo certo. Porque, inclusive, na hora que esse. Porque, como a gente não escolhe nascer, a gente também não escolhe morrer. Como a gente não escolhe ficar doente ou escolhe curar, certo? É claro que a gente é administrador desse corpo, a gente tem que tentar cuidar da melhor maneira possível. Então, dessa forma, na hora que o corpo que a gente administra, ele fica enfermo, fica desequilibrado, a gente vai fazer o possível para ele se curar, para ele se equilibrar, mas a gente também, tudo bem, o corpo está tendo a dor, mas a consciência que sou não está tendo a dor. Ela está experimentando aquela dor, mas ela não é a dor. Sim. Eu estou tentando usar esse exemplo como uma referência da gente entrar nessa espaciosidade infinita que é a consciência. Existe um além do espaço que percebe esse espaço, certo? Sim. É que assim, Aloysio, quando a gente fala de iluminação, vamos entender o que é iluminação. A consciência una cria um mundo de projeção, que é o nosso universo. Cria diversidades múltiplas. Ela se projeta nesse universo. Cada forma desse universo, Wanda, Luiz, passarinho, borboleta, cavalo, a mesmíssima consciência está projetada ali, vivendo na projeção, no sonho, uma experiência de individualidade, ok? Wanda só experimenta aqui as sensações de Wanda. Se eu tiver com dor de barriga, eu vou experimentar a minha dor de barriga, não a sua. Nesse mundo projetado,
as escrituras vão chamar de mundo de sonhos, existem diversos fenômenos tomando corpo, tomando existência a partir disso aqui, ó, que tem consciência, que o Vedanta vai falar refletida, tem consciência aqui, ó. Assim como tem consciência aí, ó, tá aparecendo aí. No meio desse monte de fenômeno, vamos lá, vamos nomear esses fenômenos: amor, dor, vaidade, desejo de sucesso, desejo de prazer. Vamos lá, pensar em tudo aí do que o mundo é constituído e que cada pessoa quer para viver bem. No mundo de todos esses fenômenos, cada fenômeno, porque é uma dualidade, ok? No mundo do ser é uma dualidade. Cada fenômeno tem o seu contraponto. Felicidade de um lado e infelicidade do outro. Então, vamos lá, você casa, tá amando, tá tudo lindo. Dali um tempo, você vai experienciar algum tipo de frustração. Ah, eu sonhei com esse dinheiro, eu queria ganhar na loteria. Dali a pouco, você vai experienciar alguma frustração, porque vão se aproximar pessoas interesseiras, gente só querendo arrancar, enfim. Todo polo tem seu polo oposto. É assim que as coisas funcionam na dualidade. A gente poderia dizer do yin e do yang, a permanente. Perfeito. A única lei que existe é a lei da permanente mutação. Vamos dizer Exato. assim. Tudo nesse mundo manifesto está em permanente mutação. Preto, branco, bom, ruim, né? Isso é dualidade. Dentro da dualidade tem um negocinho que a gente vai chamar de ignorância. A ignorância, o que é? É a ignorância sobre a minha real identidade como ser. Por causa da ignorância, eu me tomo como sendo a pessoa que o mundo falou que eu era. Você é assim, assado, você tem que querer isso, querer aquilo, tal. E a gente, como pessoa, identificada a identidade do ego, se põe a correr atrás. E aí começa a sofrer de todos os problemas e emoções psicológicas decorrentes dessa tensão, de querer galgar esse lugar que socialmente foi dito que a gente teria que galgar, por conta dessa ignorância. A iluminação é justamente o quê? O que é despertar? O que é iluminação? É justamente a remoção dessa ignorância. É quando isso sai do contexto, aí eu vejo que eu não sou uma pessoa. Quer dizer, o personagem, aquele personagem, vamos chamar, aquele personagem não existe. Ou ele é só um personagem. Não. Eu não sou aquele personagem. É um conjunto de condicionamento. Quer dizer, ele é um conjunto de condicionamento de valores em funcionamento. É isso que forma o personagem. Sim. Quando essa ignorância é removida, quando eu vejo que eu não sou o personagem, eu não sou esse corpo-mente, esse monte de condicionamento, que eu sou anterior, que eu sou a consciência que vendo tudo isso, quando essa ignorância é removida, isso causa uma transformação em toda essa estrutura aqui, ó, mente e corpo, que a mente é formada do quê? Condicionamentos, crenças, desejos, gostos, aversões. Quando essa ignorância, que é a identificação com o ego, o personagem removido, isso causa uma transformação aqui nesses elementos. Por quê? Porque tudo aqui, ó, nesse conjunto de condicionamentos que formava o ego, funcionava em rede. Ah, eu tenho que ter uma profissão de sucesso. Eu tenho que ter uma conta assim, porque eu tenho que ser amada, eu tenho que ser validada socialmente. É tudo uma rede funcionando. Quando sai esse elemento da ignorância, essa rede aqui muda completamente, Luiz. Eu podia usar uma imagem assim. É como se fosse o rio que vem fluindo, né? No seu leito ali estreito ou largo, mas ele vem fluindo. E quando ele encontra um mar, as águas do rio começam a se dissolver no mar, certo? Começa a se encontrar naquela imensidão que é o oceano. Mas, por um tempo, aquelas águas, a gente já viu o encontro de rio com mar, elas continuam ainda fluindo um tempinho, achando que elas são aquele espacinho pequeno ali no.
E às vezes elas são grandão, às vezes elas acham que elas são. E depois elas vão dissolvendo, dissolvendo, e depois não tem mais a identidade. Quer dizer, as moléculas da água do rio e já se dissolveram, já se identificaram com as moléculas da água do mar, do oceano, certo? Ah, Mas existe um tempinho ali em que aquelas moléculas ainda acham que elas são pequenininhas, depois ela é grande, depois e até que ela vai se dissolvendo. Ou seja, eu usei essa imagem para colocar uma questão para a gente conversar. Tudo bem, na hora que você desperta, que você viu, que você supostamente começa a retirar ou retira esse ponto de ignorância, né? Esse monte de crença em conceito que foi criado culturalmente, socialmente e assim por diante, existe ainda um tempo onde a gente ainda vai e vem nesse processo de se identificar com esses pontos de ignorância. E indo para o espaço anterior, e para o espaço, vamos dizer, da sabedoria, né? Porque o contraponto à ignorância é sabedoria, vamos dizer assim. Exatamente, Luiz. O contraponto da ignorância é a sabedoria. Então, o que acontece? É isso que você falou. É como assim, o ventilador estava ligado, aí você desliga ele, mesmo estando desligado, ele ainda roda um tempo. Exatamente. Vai havendo, na estrutura, um desapegar-se de desejos, crenças, modos operativos de funcionamento no mundo, gradual. E aí você vai se entregando, é uma entrega mesmo. É a própria mente se entregando. Porque a consciência é só consciência, tá tudo ok com ela, tá? É a mente que acessou esse conhecimento e falou: puta, eu não sou personagem, eu não sou tudo isso que eu criei, eu sou essa coisa aqui anterior, e é ela que está cuidando de tudo. E aí vai vindo assim um relaxar. Sabe por quê? Porque você vai notando que as culpas que a estrutura carregava não eram dela, é um mundo todo desenhado, uma estrutura desenhada para absorver coisas desse mundo e replicar. As culpas, olha, tudo vai havendo assim uma tranquilidade em relação à existência. Uma tranquilidade. É aquilo que o Ramesh fala, não tem ninguém aí, não tem mesmo. O que tem é um monte de condicionamento, porque a mente é isso que absorve estímulos do meio, e essa própria mente cria um representante dela, que é o personagem. Sabe o parlamentarismo? Os Sim. países onde tem parlamentarismo? O parlamento, ele elege um presidente. E esse presidente não tem plenos poderes. Ele tem que fazer ali, ó, um meio-campo entre o que o povo quer, o que o parlamento quer e o que ele mesmo quer. Ele vai se equilibrando no meio dessas forças. O ego é isso. O ego não decide nada, coitado. Atrás Coitado. do ego. Mas existe Pode o ego? falar. Existe o ego? Enquanto o conjunto de condicionamentos em operação existe. É pensamento. O que é a realidade do ser humano, Aloysio? O que é a realidade do ser humano? Um pensamento que se materializa. Estou com sede, vou beber água. Não quero isso, vou fazer aquilo. Mas é só o ego? Não, é a mente. Atrás do ego tem um monte de coisa aqui falando, ó, mandando impulso, Mas mandando comando. esses impulsos, todos esses impulsos que a gente vai chamar de, você chamou de pensamento, a gente não tem absolutamente nenhum controle dele. Porque se a gente tivesse controle, se a gente tivesse algum controle dele, a gente só teria pensamentos bons, positivos, a gente estaria num pleno estado de bem-aventurança o tempo inteiro, certo? A gente, independente de que possa estar ou não estar. Isso é uma coisa que flui, como você falou, é um gerar permanente. Essa usina que fica aqui atrás da cabeça, ou aqui na frente, que fica permanentemente. Agora, quando a gente começa a observar isso, e ver que esse monte de pensamento, a gente também não é isso aí está passando e indo e vindo, entendeu? Como se eu estivesse aqui numa estação de trem e o trem está passando, eu fico olhando para ele, ele vai e vem, vem. E ele passa, certo? E esse contemplador, vamos chamar assim, esse estado de abertura, essa possibilidade de você colocar nesse silêncio e ao escutar, permitir que essa música flua, que é a música da vida, porque a vida está permanentemente acontecendo, certo? Isso gera o que a gente poderia chamar de harmonia. Um outro termo que a gente usa, a gente chama de beleza. O que é a beleza nesse aspecto manifesta? É a paz. É a paz. Quando você está em paz, tudo é belo.
Essa é a verdade. Tudo é belo quando você está em paz. E como é que a gente chega nesse estado de paz? É só pelo entendimento. É só pelo entendimento. Ó, veja, vamos pegar lá o Nisargadatta. Tudo que pode ser visto, percebido, não é você. A consciência é o vedor último, ok? E ela não pode ser vista, ela é o que vê. Então, quando é vista a ignorância, e quando é removida a ignorância e no seu lugar posto o conhecimento está sendo visto. Então, esse agregadinho aqui, ó, eu chamo de mente, quando ele tira a ignorância e põe o conhecimento no lugar, toda a estrutura mental muda. É por isso que a iluminação é difícil, Luísa. Mas sim, É realmente uma então morte do que você era para um renascer de algo que você não tem a menor ideia de como vai ser. esse remover da ignorância é um ato de esforço ou um não esforço? E quem faz esse gesto? Ou não tem gesto nenhum? É um ato que exige esforço, Da porque parte de você quem? precisa. Da parte Porque de quem? vamos lá. Porque você mente, precisa usar de investigação, práticas, ou seja lá o que for, para remover o condicionamento, mas nunca foi a mente ou o condicionamento aprendido, conhecimento que mobilizou tudo isso. Foi sempre a própria consciência anterior, que aí, nessa forma, quis revelar-se a si mesmo. É sempre o ser, Aloysio, é sempre o ser mobilizando tudo. E em outras formas, seres humanos, se você quiser chamar assim, isso nunca vai acontecer. Ali, ó, a estrutura condicionada vai surgir como estrutura condicionada e vai se dissolver como estrutura condicionada. E nunca vai passar ali essa ideia de o ser precisando revelar-se. Porque essa coisa do ser precisar revelar-se não é importante para o ser. Não é. O ser criou essa realidade aqui, ó, esse mundo de sonhos, para viver experiências. E a iluminação em determinados seres, aspectos dessa experiência, é só uma experiência a mais para o ser. Não é fundamental. A consciência é o que sempre foi e vai continuar sendo. Com ou sem as formas, a criação manifesta por essa consciência, por esse ser, sabendo que a criação é o próprio ser. Não! Em alguns seres, em alguns aspectos dessa criação, isso vai se manifestar. Em outros, não. E lhe digo, não faz diferença. Sabe por quê? Que existe a revelação. Pô, eu sou o ser. Mas a criação desse ser que eu sou, Aloysio, continua plena e absoluta, independente dessa revelação. Então não tem esforço nenhum. Não. Aparentemente teve um esforço do próprio aspecto condicionado se descondicionar. Mas o que aconteceu já era para acontecer. Eu diria então que esse, vamos chamar esse aspecto condicionado, essa ignorância começou, ela ficou inquieta, ela começou a investigar, começou a perguntar, talvez tenha feito aquela pergunta que o Ramana falava que era a grande chave, quem sou eu, entendeu? Ou o que sou eu, certo? E a partir daí começou a gerar a possibilidade, vamos dizer, todos esses condicionamentos, essas limitações, essas crenças, esses conceitos começaram a se desfazer, eles vão se dissolvendo, eles vão se diluindo porque, como falava o Shankaracharya, isso aí vai tudo encobrindo o ser. São camadas que vão sendo pegadas, coladas, né? No ser, isso vai se dissolvendo e o ser vai ganhando espaço para aquilo que ele é. Né? Ele não tá fazendo esforço nenhum também. Simplesmente está abrindo espaço para essa beleza, essa verdade, que é pura bondade, vamos dizer.
Então, a gente poderia até dizer que essa bondade, esse fluxo do ser, ele é amor por natureza dele mesmo. Amor é mais um conceito, vamos dizer, de palavras que a gente usa para explicar esse fluxo, vamos dizer, de permanente identificação dos seres, vamos dizer. Dos seres. É sempre amor, Aloysio. É sempre amor. Sempre. É sempre amor. Mesmo quando eu, por exemplo, se a gente tiver uma discussão e de alguma forma eu excluir você da minha vida porque a gente não está se entendendo, é amor a mim e é amor a você. É amor à preservação do nosso próprio ser projetado nessa experiência. É sempre amor. E quando você fala do esforço, eu gosto de brincar assim, ó. Vamos imaginar um pé de macieira. Tem 2 maçãs. Uma despertou e outra não. Aquela que despertou tá, ai meu Deus, eu preciso crescer, eu preciso ampliar minha consciência, eu preciso florescer, eu preciso não sei o quê. E ela tá crescendo lá, no ritmo que tinha que crescer. A que não despertou, tá lá crescendo igual. Tá entendendo? É que assim, a experiência do despertar aqui aconteceu pelo viés de muito pensamento. Eu preciso isso, eu preciso aquilo outro, tal. Na maçã vizinha, não, ela só aceitou. Eu tenho conhecidos, para você ter uma ideia, que são assim cristãos, e eles estão lá, ao modo deles, iluminados. Não, eu entreguei tudo para Deus, é Deus que sabe, está tudo certo. Eles não precisaram passar pelo viés da lógica. Quer dizer, a compreensão, Se Deus não me entrega. a compreensão é quando a gente sai do limite da mente. É quando a mente entrega, vamos dizer assim. É que ela fala, oh, tá bom, entendi, tá bom. Eu não quero mais, eu já entendi, chega, basta. Eu me entreguei, eu estou aqui satisfeita. De verdade, antes da gente chegar nessa entrega, a gente fica assim, não, esse conhecimento que me passaram era mentira, não, essa emoção não sou eu que estou produzindo, isso aqui é da existência tal. A gente vai passando por um viés lógico, autoinvestigativo de como as coisas são. Para chegar no final, você entregar, você falar, é assim mesmo, tá tudo certo, entendeu? E tem gente que entrega, givas, mentes, enfim, que não precisou passar por nada disso, simplesmente vai chamar de Deus, vai estar falando, não, entrego para Deus, mas na verdade é o universo, é a realidade maior. Não, isso aqui já está comandando tudo, já está fazendo tudo, e está tudo certo. Não precisou passar por nada disso, está lá em paz, tranquila. Mas está mesmo? É que essa experiência... Essa pergunta, tá mesmo? Aqueles que não investigaram, que não tiveram a compreensão, tem momentos em que, vamos dizer, a cunha da dúvida, a cunha do livre-arbítrio, mas se eu tivesse feito, quer dizer, aquele fazedor entra em cena, porque quando a gente entrega, não tem mais fazedor, certo? A gente está disponível para, como você falou, para a consciência, para o universo, para o divino se manifestar, para o rio da vida, como tiver que acontecer. Agora, se surge aquela duvidazinha, né? Mas se eu tivesse feito... Aí não entendeu. Aí caiu na dualidade. Caiu na dualidade no sentido de que aí vem o sofrimento, quer dizer, aí vem a não entrega, né? Vamos dizer assim. Não entendeu. E esse exemplo aí da dúvida era a Wanda, por exemplo. Porque eu conheci realmente pessoas assim, sei lá, do budismo, do cristianismo, da Umbanda, várias linhas aí de interpretação da realidade, que se entregaram mesmo. Uhum. Mas aqui, nessa estrutura, nessa manifestação, quis a consciência revelar-se de uma outra maneira. Entende? Uhum. Que aí, dessa outra maneira, precisou de um certo esforço do pensamento e se desconstruindo aqui. Tá? E eu acho legal isso, porque até isso eu entendi, sabe? Nunca houve e nem nunca haverá uma Wanda e um Aloysio. Então, em cada forma de existência, até na folhinha da árvore ali, ó, cada folhinha, já foi provado pela ciência que nenhuma folha é igual à outra. São semelhantes, mas não são iguais em tamanho, força, conteúdo de genes e tal.
em cada experienciazinha que a consciência está tendo nesse mundo da manifestação, cada experiência é única, única. É lindo. Eu acho lindo, Luiz. Mas isso é a beleza da vida, certo? Esse É experimentar, esse experienciar é lindo porque manifesta a beleza, porque manifesta a verdade, porque é um fluxo permanente, porque tem a bondade, porque aí a gente pode buscar uma infinidade de atributos, vamos dizer assim, sim, qualificativos, entendeu? E em que vamos dizer, essa manifestação nesse corpo humano, ela pode tomar diferentes aspectos, entendeu? E aí vem o que a gente conhece como a paz, como a serenidade, que são atributos também, são palavras que a gente utiliza, né? Para gerar ou para apontar, melhor dizendo, entendeu? Apontar para aquilo que a gente está sentindo e percebendo nesse instante. Porque sim, toda essa linguagem, essa nossa conversa, ela se utiliza supostamente de conceitos e não conceitos. Inclusive, ela é uma linguagem que tenta desfazer-se de conceitos, certo? Tudo bem, você usou o Vedanta, mas você mesmo falou que em determinado momento, aqui já não é mais o Vedanta, aqui é uma experiência, é a Wanda experimentando. Então, esse permanente criar e construir e recriar e desconstruir, vamos dizer assim, a compreensão, que é algo muito maior do que a limitação de uma mente lógica e racional, do que crenças e conceitos, vamos dizer assim. Mas isso é o que gera esse permanente estado de contentamento, e isso está ligado a essa disponibilidade, a gente escutar o silêncio, vamos dizer assim. isso. E é esse o ponto. Olha só, quando isso é uma coisa que eu queria muito falar. Diga. Quando na dor, seja qual for ela, você consegue reconhecer aquilo que você vai experimentar a dor estando dentro da paz. Sem dúvida. É muito paz. É muito louco. Então, assim, a gente não precisa negar nenhum tipo de dor que exista nesse mundo, sabe? Seja a dor de um ente querido, a dor de um rompimento, a dor de uma perda. Gente, olha, quando dentro da dor você consegue reconhecer a paz, o ser que você é, que até a dor, seja ela qual for, é uma manifestação da existência que você mesmo projetou para viver experiências, até na dor você consegue viver a paz e o amor. Mas daí você acolhe essa dor e ela se dissolve. Ela deixa de ser dor. Sim, porque ela se dissolve enquanto representação de dor. Sim. Ela vai ser a dor no ser, na paz, na inteireza que você já é, ok? Ela é a dor como amor. Sim, mas uma experiência. É um filho. Eu diria assim, na minha experiência, que toda sensação, melhor dizendo, todo sentimento, vamos dizer, todo sentimento que a gente rotula de sentimento, ele nasce de uma percepção corporal, física. Uhum. Se a gente se auto-observar nesse sentido, vamos dizer, investigar, né? Onde nasceu aquela angústia, onde nasceu aquele medo, se a gente começar a observar onde surgiu aquilo, a gente vai constatar que nasceu numa percepção corporal, numa sensação corporal. E esse, vamos dizer, essa prática, vamos dizer assim, essa operação, já nesse momento você já começa a dissolver, porque o que acontece? Geralmente a pessoa está com um problema digestivo e ela rotula aquilo de medo. Entendeu? Ela põe um rótulo, ou ela tá o coração também não tá fluindo bem aqui, ela põe angústia, entendeu? E assim por diante, porque ela tenta rotular as coisas. E isso só limita, né? E se você acolhe, eu estou trazendo a coisa mais para o corpo mesmo, literalmente. Se você acolhe essas percepções, essas sensações que você a princípio rotula, e você começa a observar, investigar, você vai descobrir que é uma sensação. E com o tempo essa sensação se dissolve. E aquilo que você rotulou foi só um rótulo.
Então, por isso eu me Isso é o ponto. Olha só, se a gente for analisar mesmo de verdade, o ser que nós somos, a consciência que nós somos, está aqui só experienciando sensações. É Sim. só notar que cada pensamento, sentimento, me dá uma sensação. Então, quando vem uma sensação de medo, ok, sabe? Vem, 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 vem. Sinta isso. Deixa isso vir. É o movimento de resistência, de não quero, não, 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 deixa eu afastar, que produz mais sofrimento. Mas quando você deixa, ai, perdi meu emprego, tô ferrado, então vem aqui agora, sabe? Sente, porque quanto mais você afasta, tenta repulsar, tenta controlar aquilo, a dor ela vem mais do controle, da não aceitação, do que do recebimento. Receba aquilo e deixa aquilo fazer morada em você. Não vai te destruir, não destrói, não vai. Ao contrário, ela vem, ela fica o tempo que ela tem que ficar e vai embora. Agora, quando ela está querendo vir, você está, não, 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 vai embora, e entra em briga com aquilo, aquilo fica. É por isso que um monte de pessoa fica carregando coisa do passado, sabe? Eu, como psicóloga, sei muito disso. Fica carregando. Aí eu vou e falo, não, você foi rejeitado mesmo. Sente essa rejeição aí agora. Rejeição não mata. Não mata. Permita-se essa rejeição entrar em você e veja que, para além dela, você existe e você segue. Mas enquanto você ficar carregando isso daí, sem chance. É isso, é aceitação. É o Aceite a vida. o acolhimento e a investigação de que isso nasceu no corpo e vai se dissolver e vira nada Vai. e entra no fluxo do universo. Isso, e como tudo na projeção tem um tempo, né? Porque Sim, a projeção é temporal. Então, assim como o pensamento vem e vai, a sensação também vem e vai. Mas à medida que você faz isso, não deixa ela vir, ela fica ali, ó, batendo na porta. Agora, quanto mais cedo você deixar ela vir, e tá bom, foi difícil, doeu, deixa essa dor aí, ó, porque não vai te matar. Não vai. Deixa essa dor vir, se apresentar e ser em você. Daqui a pouco ela vai embora. E vai, Luiz, vai. com O que certeza. fica com a gente é o que a gente carrega. Se você deixar vir, se manifestar, vai embora. Wanda, maravilha de conversa. Nós estamos aqui nos finalmente. Eu Sim. gostaria que você, o que você quiser falar, porque a gente tem um tempo aí geralmente de 1 hora e nós já encostamos nele, entendeu? Que é um padrãozinho que a gente criou aí para facilitar depois as pessoas assistirem. Eu acho que a gente tocou muitos aspectos importantes, interessantes, muito, muito rico, muito bonito. Eu gostaria de ouvir as suas palavras aí para a gente encerrar a nossa conversa. Ok. O reconhecimento do ser, ele é muito simples. É você. Você já está aí. O que você está procurando como consciência? Ai, porque o ser tal. Não, é só uma imaginação. É alguma coisa que a tua mente criou que você tem que alcançar para você ser o que você é. Não, você já é o ser, você já é a consciência, já está aí. O que acontece é que tem um monte de condicionamento, um monte de coisa que impregnou a sua mente dizendo que você não é isso que você tem que alcançar. Não, não tem. Mas se você é uma mente lógica, como a minha era, que precisa desconstruir um monte de coisas, eu aconselho realmente a buscar um professor e um sistema para te mostrar isso. Para mim, o Vedanta foi perfeito, mas tem pessoas que o budismo de Buda, tá? Direto de Buda, não aquele monte de coisa que foi feito. Serve, o Sufi serve, o quarto caminho do Gurdjieff serve. Olha, tem muita coisa bacana. Se você é essa mente lógica, precisa disso, ok. Se você é uma mente mais assim emocional, que consegue entregar, então busque esse caminho da entrega também, que é o caminho da devoção. No Vedanta vai chamar de devoção. Mas busque um caminho. Se sozinho você ainda não conseguiu, busque um caminho, busque um professor.
Porque a revelação daquilo que você é vai trazer transformações maravilhosas na pessoa, no personagem que você pensa ser. E vai tornar a sua existência mais significativa, mais feliz. É isso. Busque. Se sozinho ainda não conseguiu, busque. É muito importante a ajuda de alguém que já chegou lá. É isso, Luiz. Obrigado, Wanda. Adorei. Foi ótima a nossa conversa. Então, vai estar sendo partilhada aí no YouTube. Obrigado mais uma vez, Wanda. A gente vai voltar a conversar uma outra hora, tá bom? Ok, Luiz. Gratidão a você, gratidão a todos, gratidão a vida. Tchau, tchau. Namastê, Luiz. Tchau. Tchau.